Então, e esse, o que que funciona para emagrecer depois dos 30 anos? A pergunta de milhões, né? Se depois dos 30 anos parece que ficou tudo mais difícil, o peso, a disposição, a fome, o metabolismo, saiba que tem um motivo e que também existe a solução. Hoje você vai entender o que muda no seu corpo depois dos 30 e por que fazer o que você fazia antes já não traz mais o mesmo resultado. E se você é nova por aqui, permita-me apresentar. Eu sou Iessa Comero, nutricionista terapeuta e ajudo mulheres a emagrecerem totalmente sem dieta, cuidando de corpo, mente, ambiente, ativando a mentalidade magra. E talvez você pense, antes eu fazia e funcionava. E agora parece que tudo travou. Tudo incha, tudo pesa, tudo cansa. E você começa a achar que o problema é você. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te fala. O seu corpo muda e as suas estratégias também precisam de mudar. Então já deixa o seu like nesse vídeo e fique aqui comigo até o final para você descobrir o que muda do nosso corpo depois dos 30 anos, o que muda nos hormônios, por que o metabolismo desacelera. Será que é verdade? E o mais importante, como emagrecer com leveza e sem lutar contra o seu próprio corpo. A partir dos 30 anos, nós começamos a perceber pequenas, mas importantes mudanças no nosso corpo. Começando por um metabolismo mais lento. É verdade, então, Iessa? É. Por quê? Porque você parou de crescer. Quando nós somos jovens, até os 18 anos, o nosso corpo está fazendo o quê? Se desenvolvendo, construindo. Então, sim, o metabolismo, que é o conjunto de ações do nosso corpo, precisa ficar mais ativo. Agora, passou dos 18, 19, 20, o seu corpo ele não está mais desenvolvendo. Ele para e começa a fazer o processo natural de envelhecimento. As mulheres percebem isso a partir dos 18 anos, mas pode ser que elas só vão sentir mesmo a partir dos 23, 24, se elas forem ativas, praticar atividade física. Já os homens, que hormonalmente é bem diferente, só vão começar a perceber isso a partir dos 30 anos, 31, 32, 33. Os homens, quando já estão lá nos seus 35 anos, falam a mesma coisa. Nossa, antes eu falava que cortava alguma coisa e rapidinho meu peso voltava. E agora isso daí não acontece mais. Sim, o nosso metabolismo desacelera porque ele não está mais construindo, ele está envelhecendo. E com uma consequência fisiologicamente natural, redução da massa muscular, mudança hormonal, insulina, estrogênio, progesterona, cortisol, hormônio do estresse, e uma baixa tolerância a dietas restritivas. Aquilo que você até conseguia cortar e fazer quando era mais jovem, agora não dá. Não dá nem para pegar na folha da dieta, não é mesmo? Ou seja, o corpo precisa de outros tipos de cuidado. E quando você insiste nas mesmas dietas, em trancar a boca como era antes, o corpo reage com o quê? Mais fome, mais estresse e mais estagnação. Já fez atividade física, jejum, tentou cortar o carboidrato, tomou chás e no começo até perdeu um pouco de peso. Mas aí estagnou. Perdeu peso, mas também perdeu músculo, perdeu energia, veio o cansaço e tudo parou, não é mesmo? E a pior parte, aqueles 2 quilinhos que foram suados para baixar, parece que voltam quase que automaticamente quanto à respiração. Por isso, mais uma vez, depois dos 30 anos, o emagrecimento não pode ser mais baseado em dietas e em restrições. Ele tem que ser baseado em estratégias personalizadas, ou seja, o que funcionava para todo mundo, agora tem que ser visto de uma maneira mais individual para você, regulação hormonal e uma construção de rotina. Definitivamente o seu corpo não é mais o mesmo, nem o meu, e isso não é um problema. Isso é um convite para começarmos a cuidar do nosso corpo de uma maneira mais inteligente. E além da parte física, tem a parte emocional, né? Que pega. Por quê? Porque vem a comparação. Você começa a se comparar com o seu corpo de 20 anos, olha as fotos, começa a se lembrar que antes o corpo reagia de uma maneira e agora é de outra, e toda essa cobrança só aumenta ainda mais a frustração. E aí está o perigo, porque a frustração gera culpa. A culpa muitas vezes vai fazer com que você possa descontar essas emoções na comida. E é aí que vem um descontrole. Enquanto você deveria estar comendo menos, você está comendo muito mais. E não porque está gostoso, porque você está se sentindo descontrolada, impotente, sem força e sem solução. E é aí que está o problema. Quantas pessoas tentam emagrecer só pensando na parte da comida, negligenciando, ignorando todos esses outros fatores emocionais, ambientais e corporais? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se alimenta como você se alimentava aos 20 anos? Você dorme como uma pessoa de 20 anos? Você vive como uma pessoa de 20 anos? Não, né? Então, por que se cobrar os mesmos resultados com menos energia, com menos tempo?
e ainda mais carga mental. Volto a te dizer, você não precisa se maltratar para conseguir emagrecer. Você precisa aprender a fazer escolhas que façam sentido para o seu momento atual. Primeiro, entender que passado não é lugar de permanência, é referência. Ninguém dirige olhando para trás, mas você pode sim olhar no retrovisor rapidamente em alguns momentos para você se situar. Assim também é a partir de agora. Você pode olhar para o que passou, sim, mas aqui, ó, rapidamente e atenção daqui para frente. Seguir a estratégia MEC de emagrecimento. E isso, o que é isso? É a minha metodologia de emagrecimento sem dieta. M de mente, A de ambiente, C de corpo, a parte física. Então vamos lá. Do ponto de vista mental e emocional, precisamos de gerenciar melhor esse estresse. Por quê? Porque agora com 30 e poucos, 30 a mais, 40 a mais, é comum, principalmente na vida da mulher, que ela tenha filhos. E aí a rotina mudou, seu corpo mudou, suas prioridades mudaram. E essa autocobrança de muitas vezes uma mudança que não volta mais só atrapalha seu processo de emagrecimento. Para isso, eu utilizo a técnica de limpeza dos pesos emocionais. Por quê? Porque a autocobrança, a frustração, a culpa, elas são verdadeiros pesos que bloqueiam o emagrecimento. E enquanto você não se livrar desses pesos emocionais, o peso físico também fica bloqueado. Ambiente é o quê? Se organizar melhor. Quantas vezes eu atendo e cuido de mulheres que, quando elas falam que estão sobrecarregadas, cansadas, se deixam por último, eu pergunto: tá, mas você tem uma agenda? Não, não tem. Peraí, você não tem uma agenda? Ah, não, eu tenho do trabalho, mas só do trabalho? Peraí, você tem um filho, dois, três filhos, trabalha muito, tem o seu autocuidado, tem um lado esposa, tem um lado dona de casa, tem aniversário, evento social, viagens, e você tenta gerenciar tudo isso na sua cabeça? Vai ficar surtada, não dá. Aí a gente precisa tirar isso daqui e colocar aqui, ó, no seu celular, para onde você estiver, a sua agenda está junto com você, porque senão você vai ficar com insônia e não adianta tomar remédio, porque não vai fazer efeito. Talvez você até pode apagar, mas você não vai recuperar. E a má qualidade do sono é mais um dos fatores que bloqueiam o emagrecimento. Então, cuidar desse ambiente, poder organizar isso é essencial para você se tornar mais produtiva, saber falar não quando você quer falar não, saber falar sim quando você quer falar sim e alcançar os seus alvos, sem deixar nada para trás, cuidando também das suas outras áreas da vida. E ser de corpo, fazer exames, ver como estão suas reservas nutricionais. Talvez você esteja anêmica, xoxa, capenga, e se cobrando, achando que tudo é emocional e tem coisa que é física. Como é que estão os seus hormônios? Tem que fazer exames sim e fazer os exames certos. Isso eu explico e mostro no vídeo que está aqui nesse canal. Então, se você não está inscrito ainda, já se inscreva, chamado Seus Exames Não Estão Certos. Então, para quem acha que tudo é muito emocional, não, tem a parte física também e você precisa assistir esse vídeo. Eu vou deixar o card, mas também vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo para você assistir logo na sequência. E além dos exames de suplementação adequada, regulação hormonal, a combinação dos alimentos que ativa a queima de gordura. Não é sobre restringir, é sobre nutrir e saber a hora certa. Quando a gente é jovem, minha amiga, você dorme no chão, dorme no colchão, tudo dá certo. A partir de uma certa idade, nós temos que personalizar, ir com mais profundidade, estratégias mais inteligentes. Sim, aceite isso como um verdadeiro presente, até porque se você tentar ignorar ou pular, sabe aquela pessoa que ao invés de jogar o lixinho no lixo, ela fica colocando embaixo do tapete? Sim, pode ser que chegue um momento que tem um grande elefante branco dessa sala e você não sabe como. E é assim que surgem as doenças. Nenhuma doença vem do nada, e do nada aconteceu tal coisa. Não é do nada. Sempre é de pouquinho em pouquinho. Então, entenda este momento como um momento importante de você parar para se ver de uma maneira inteira, de corpo, mente e ambiente. Ah, e um abre parênteses. Na parte nutricional, sementes. Sementes. Também temos vídeo aqui nesse canal falando do poder das sementes nas mulheres a partir dos 30 anos. E aumento de proteína. Lembra que eu falei aqui no início que a gente ia perdendo massa muscular? Pois é, como é que se constrói essa? No que tange à alimentação é comendo mais proteína. Se você não aumenta essa proteína, cabelo cai, unha quebra, músculo diminui, vem a flacidez e tudo fica muito mais lento. Então a gente também precisa de ajustar esse nutriente na sua alimentação. E se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não deixou o seu like, por gentileza, deixe o seu like e escreva aqui também nos comentários qual tem sido a parte mais difícil do seu emagrecimento nessa idade, porque eu leio todos os comentários, respondo um por um e vou responder o seu também. E se existe algo que eu preciso de falar para você, olhando nos seus olhos, é: você não falhou. Você só precisa de uma estratégia personalizada que cuide de você, com a sua história, com os seus desafios atuais, com o seu corpo. Por quê? Porque a roupa você pode trocar, o nosso corpo não. É o mesmo até o último dia das nossas vidas. Então, cuide bem dele e não desista de você.
E se você quer aprender a emagrecer sem dietas, com leveza, sem restrições, na descrição desse vídeo eu deixo o link do meu suporte. Lá você pode clicar, falar, olha aqui, eu vim do YouTube e eu vou te explicar como funciona essas estratégias personalizadas. E lembre-se, o seu corpo ele não está te sabotando, ele só precisa ser ouvido. E quando ele é ouvido, ele retribui. O resultado vem. E você não precisa ser aquela mulher de antes, mas pode ser a sua melhor versão do seu agora e pode contar comigo neste caminho.